Dando continuidade à nossa sequência de vídeos sobre musculação, universo feminino, nesse vídeo eu vou falar sobre ciclo menstrual e exercícios, né? Na verdade, eu vou apresentar para você uma pequena parte daquilo que eu mostro, que eu apresento no meu curso Musculação Universo Feminino, tá bom? Então eu vou dividir a tela do computador com vocês e depois eu volto aqui para a gente conversar, ok? Até já! Vamos falar agora sobre ciclo menstrual e exercícios. Mas antes, vamos entender um pouco sobre hormônios gonadotróficos. O que são hormônios gonadotróficos? São hormônios liberados pela adenohipófise, em função da ação do hormônio GnRH produzido pelo hipotálamo. Então, o GnRH é um hormônio liberador de gonadotrofinas. As duas principais gonadotrofinas produzidas pelo GnRH são o hormônio folículo estimulante, FSH, e o hormônio luteinizante, LH, que agirão sobre as gônadas, estimulando a produção de testosterona, estrógeno e progesterona. No homem, essa secreção é praticamente estável, com poucas flutuações. Na mulher, a secreção de LH e FSH é pulsátil, daí o ciclo menstrual. O aumento de LH e FSH é o estímulo para a maturação folicular, que em processo de amadurecimento passa a secretar estrógeno, o qual prepara o útero para receber o embrião. Ao se romper, isso ocorre no 14º dia, o nível de estrógeno cai. E como ele inibe a secreção de LH e FSH, esses hormônios têm um pico, provocando a liberação do óvulo, formando-se então o corpo lúteo, que por sua vez começa a secretar progesterona. Havendo a fecundação, os níveis de estrógeno e de progesterona seguem aumentando, inibindo aí o eixo hipotálamo-hipófise ao longo da gestação. Assim, nesse período, os níveis de LH e FSH se mantêm baixos e a mulher se torna anovulatória. Caso contrário, se não houver fecundação, o óvulo entra em involução em até 72 horas. A progesterona e o estrógeno começam a cair e o estímulo para a manutenção da parede do endométrio cessa, provocando então sua descamação, o que caracteriza a menstruação. A partir desse ponto, o LH e o FSH, que estavam baixos, começam novamente a subir, iniciando um novo ciclo. Vamos traçar uma relação agora entre as fases do ciclo e o treinamento. Tá certo? Vamos ver o que acontece em cada uma dessas fases para a gente poder determinar o que é que nós podemos fazer com relação ao treinamento. Tá? Então vamos lá, na fase folicular, essa fase ocorre, vai do 1º ao 13º dia, tá certo? Com a fase menstrual indo do 1º ao 6º dia, onde eu tenho o início da menstruação e fim do fluxo menstrual. Eu tenho uma queda na produção de estrogênio e progesterona. Do 7º ao 13º dia, a concentração de estrogênio aumenta gradualmente junto com FSH, hormônio folículo estimulante. Eu tenho um aumento também na secreção de noradrenalina e uma queda na progesterona. Os sinais e sintomas nesse período são: durante a menstruação, ou seja, do 1º ao 6º dia, dor leve ou intensa, as cólicas, cansaço, indisposição, irritabilidade, instabilidade emocional. Quanto à condição física, eu tenho a queda na força, velocidade e resistência. Na fase pós-menstrual, ou seja, do 7º dia em diante, eu tenho um aumento da performance. O que fazer com relação aos exercícios, com relação ao treinamento? Do 1º ao 6º dia, em função de todos esses acontecimentos aqui, né, do leve ou intensa, cansaço, indisposição, queda na condição física, eu diminuo a intensidade do treinamento. Na fase pós-menstrual, já que eu tenho um aumento da performance, eu aumento a intensidade do treinamento.
Tá certo? Então, do primeiro ao sexto diminua a intensidade, do sétimo em diante, até o 13º, eu aumento a intensidade. Tá certo? Então vamos lá. Na fase de ovulação, que ocorre no 14º dia, eu tenho um aumento dos hormônios folículo estimulante, FSH, e luteinizante, FH, que é o início da fase lútea. Certo? Então, tem liberação de hormônio, maior liberação de hormônio, aumento de rendimento, força, velocidade e resistência. Aumenta a intensidade. Então, do 7º ao 14º dia, aumento a intensidade do treinamento. Ok? Na fase lútea, ou seja, na fase secretora, também conhecida como período pré-menstrual, esse período vai do 15º ao 28º dia. Enquanto o óvulo ainda está em seu estágio fecundável, eu tenho um aumento na produção dos hormônios de progesterona e estrogênio. Caso a fecundação do óvulo não ocorra, eu tenho uma queda na progesterona e do estrogênio. Entre a ovulação e a pré-menstruação, eu tenho um aumento no rendimento de força, velocidade e resistência. Nesse período, eu aumento a intensidade de treinamento. Na fase pré-menstrual, eu vou ter uma queda na concentração e um aumento na fadiga muscular e nervosa. Nesse período, no período pré-menstrual, eu diminuo a intensidade dos treinos até que esses sintomas desapareçam. Então, tem um período aqui, se você for observar, que dá para a gente trabalhar com um bom nível de intensidade, que vai do 7º até aproximadamente o 20º dia. Isso porque esse quadro é um quadro genérico, tá? É um quadro, as mulheres apresentam, cada uma delas apresentam determinadas características com relação ao seu ciclo menstrual. Por exemplo, algumas mulheres, durante o ciclo menstrual, não se queixam de cansaço, de disposição. Algumas não. E tem, inclusive, uma maior disposição para treinar. Algumas, não são todas. Mas isso pode acontecer. Então, o que é interessante é você, como treinador, como professor, tá? E até mesmo como praticante, observar esse comportamento. No caso do professor, como é que seu aluno, ou sua aluna, na verdade, se comporta durante esses ciclos. Se ela tem uma maior disposição durante o ciclo menstrual, aumenta a intensidade do treino. Caso contrário, ele apresente esse quadro aqui, se ela se apresentar dentro desse quadro aqui, siga esses procedimentos. Então, pessoal, como vocês viram, as diferentes fases do ciclo menstrual vão exigir de você uma determinada atitude em função da prescrição do treinamento, né? Então, você vai agir de maneira diferente em cada uma das fases do ciclo menstrual. Então, cabe a você, como professor, acompanhar de perto a sua aluna para entender, né, qual o comportamento dela em cada uma dessas fases, para que você possa obter o máximo de rendimento, tá bom? Então, só para lembrar, isso que eu apresentei para vocês agora é uma pequena parte lá do meu curso Musculação Universo Feminino. Se você não conhece ainda esse curso, o link está logo aí embaixo, clica nesse link, você vai ser encaminhado ao meu blog, tá? E lá você vai conhecer toda a estrutura do curso, como eu entrego esse curso a você, qual o conteúdo desse curso, né? Como é feito o sistema de feedback, de perguntas e respostas, está tudo bem explicado lá nessa página. Então clica no link, vai lá no meu blog e conheça o curso Musculação Universo Feminino, tá? O próximo vídeo, tá, eu vou falar sobre os mitos que envolvem a mulher e a musculação, como, por exemplo, a musculação da varizes, a musculação diminui os seios, né, a musculação masculiniza as mulheres. Então, são temas como esse, mitos como esse, que eu vou tentar desvendar para vocês aqui no meu próximo vídeo, ok? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se você tem alguma sugestão, coloque sua sugestão, porque isso vai me dar ideia para criar novos vídeos, né? E se você ficou com alguma dúvida, coloque sua dúvida também aí nos comentários, que eu terei o prazer de responder, tá? Um forte abraço e até o próximo vídeo.